As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 3. O início. Primeiro ato. Garotos voadores. Em 1917, à medida em que a América se preparava para entrar na Primeira Guerra Mundial, a Força Aérea Americana era a 14ª do mundo. Os Estados Unidos haviam treinado aqueles aviadores que entrariam em combate na França junto com a famosa Esquadrilha Lafayette. A Esquadrilha Lafayette foi formada em abril de 1916. Quando o americano Norman Prince e um grupo de 7 pilotos tiveram a permissão de formar um esquadrão na esperança de forçar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os voluntários americanos eram um grupo bem eclético e nele encontrávamos um jogador de futebol americano, um cowboy sulista e até mesmo um filho de um ex-presidente dos Estados Unidos. Em junho, eles já estavam fazendo combates aéreos. Já estavam fazendo 5 missões por dia no final do mês. Todos os 7 pilotos que deram origem ao grupo estariam feridos ou mortos. Quase um ano depois dos Estados Unidos entrarem na guerra, a Esquadrilha Lafayette foi integrada no Serviço Aéreo Americano. Outros pilotos americanos que serviam para os franceses também foram convidados a se transferirem para as unidades americanas, exceção feita a Eugène Jacques Bullard, que fora ignorado porque era negro. Pelo ar ou por terra, os Estados Unidos ainda não estavam preparados para lutar numa guerra mundial. A América produzia aviadores, mas não possuía um avião de combate sequer. O presidente Woodrow Wilson propôs $600 milhões para suprir as necessidades da aviação militar. Enquanto o Congresso debatia seu pedido, o novo grupo de pilotos era despachado para a guerra. Embora não tivessem aviões de guerra, eles precisavam combater. Então, as tropas viajavam em embarcações luxuosas. No fim de 1917, o primeiro esquadrão aéreo foi formado sob o comando do Major Ralph Royce. Os soldados de Royce formaram a primeira unidade de aviação só com pilotos americanos que entraram em combate. Eram jovens e inexperientes, mas eram ousados. Era com orgulho que colocavam cruzes de papel em seus aviões, toda vez que derrubavam o inimigo. Mostravam seu orgulho americano pintando a figura do tio Sam na fuselagem dos aviões. Quando o Major William Tall e a Esquadrilha Lafayette se tornaram o 130º Batalhão Aéreo, com eles veio uma história de recordes e muita experiência para o serviço aéreo americano. Entre os pilotos dessa turma estavam o capitão Field Candley, que derrubou 12 aviões inimigos, e o capitão Elliot Springs, que abateu 9 aviões. Outra grande ajuda para os novatos americanos em serviço foi o Major Raoul Lufbery, que derrubou 17 aviões inimigos. Lufbery nasceu na França, mas aos 19 anos mudou-se para os Estados Unidos. Quando a guerra estourou, ele se alistou na Legião Estrangeira Francesa. Em maio de 1916, ele se incorporou à Esquadrilha Lafayette e logo ele se tornou as do grupo. Em 1918, juntou-se ao Serviço Aéreo Americano como instrutor de combate. Morreu em maio de 1918, quando um piloto inexperiente e afoito atirou contra ele. Com o avião pegando fogo e caindo e o grupo no chão assistindo, ele saltou para a morte para evitar que morresse queimado. O as dos ases americanos agora era um ex-piloto de corridas, capitão Ed Rickenbacker. Ele tinha a marca fabulosa de 26 abatimentos em combates aéreos. Aos 27 anos, Rickenbacker era velho para os padrões de piloto. E só foi aceito graças à recomendação especial de Bill Mitchell. Ele não se dava bem com seus colegas mais educados. Ele era grande, velho e desajeitado. Só falava sobre carros e gostava de falar palavrões. Isso o afastava de seus colegas americanos. Mas, graças à sua habilidade no ar, tudo isso caía por terra e o nivelava aos companheiros. A grande maioria dos pilotos que ele matou nunca percebeu a presença dele. Ele se aproximava silencioso, disparava a metralhadora e ia embora.
Rickenbacker foi colecionando vitórias e atenção. Em outubro de 1918, ele superou o número de aviões abatidos por Lufberry, tornando-se o as, e foi recomendado para ser o comandante do 94º Esquadrão. Os alemães lançaram sua ofensiva final no dia 21 de março de 1918. Com os aviões apoiando as tropas de terra, os alemães conseguiram penetrar em várias linhas aliadas. E mais uma vez, o exército do Kaiser marchava por Paris. Os aviões atacavam com fúria, dando proteção aos soldados que estavam no chão. Os alemães mandaram seus bombardeiros na batalha para atacarem posições chaves e postos de suprimento. Com o pensamento na vitória, a ofensiva alemã ficou literalmente sem combustível. Em junho, as missões aéreas foram reduzidas devido à sua falta. Enquanto os aliados substituíam aviões e homens, os alemães não tinham essa capacidade. Os soldados americanos chegavam aos milhares. Em julho, os aliados partiram para a ofensiva. Os alemães foram varridos do céu graças à combinação do poderio humano e dos aviões. Quando setembro chegou, os aliados já tinham o controle total do céu. Nesse momento, somando-se todas as frentes de batalha, a frota total em 1914 era de 500 aviões. Mas esse número cresceu a ponto do general americano Bill Mitchell comandar 1.500 aeronaves entre franceses, ingleses e americanos sobre um pequeno setor do fronte ocidental. Cada piloto era cuidadosamente instruído sobre sua missão. Aviadores americanos em 169 aviões formavam um grupo sólido de combatentes aliados que davam apoio para as tropas terrestres, além de bombardearem pontos de observação dos inimigos e fazê-los queimar em pleno ar. Os inimigos alemães, com poucos suprimentos e exaustos das muitas missões, não se entregavam. Na verdade, causaram aos aliados muitas perdas, mas no final não foram páreo para os aliados. No dia 11 de novembro de 1918, chegava ao fim a Primeira Guerra Mundial. Segundo estimativas, a guerra ceifou 9 milhões de vidas. Cerca de 1,5 milhão são heróis. A aviação tinha perdido a inocência. Segundo ato: O Rebelde. O começo dos anos 20 foi uma década de comemorações na América. Era o tempo da lei seca, dos grandes milionários e das lendas do esporte. Para o núcleo do exército, era uma época sombria e dolorosa.
pois muitos acreditavam que a Primeira Guerra Mundial tinha sido a guerra que deu fim a todas as outras. Então não era uma necessidade naquele momento a expansão da força militar. Billy Mitchell era comparado a um profeta. Veterano da guerra hispano-americana e oficial de contingência do Departamento de Informações do Exército Americano, Mitchell previu em 1906 que as futuras guerras seriam travadas no ar e disse que a América precisava estar preparada. Foi incumbido de organizar na aeronáutica o Departamento de Informações. Graças a seus esforços na Primeira Guerra Mundial, ele obteve seu reconhecimento. Inclusive, ele foi promovido ao posto de brigadeiro-general e comandou todas as unidades americanas na França. Em setembro de 1918, ele planejou e liderou aproximadamente 1.500 aviadores entre americanos, britânicos e italianos na fase aérea da Batalha de Saint-Michel, uma das primeiras ofensivas terrestres coordenadas que se teve na história. Reconhecido como um dos melhores combatentes da guerra, ele recebeu a Cruz de Combate, a medalha por serviço prestado e várias condecorações estrangeiras. Contudo, se indispôs muito com os superiores durante os 18 meses na França. Essa indisposição ficou evidente ao fim da guerra, quando Mitchell foi esnobado e o posto de diretor do serviço aéreo foi dado a um soldado da infantaria. Mitchell enfureceu a Marinha ao lançar um desafio de que era capaz de afundar navios mesmo em condição de guerra, e que provaria afundando navios de guerra alemães. Em 1921, ele afundou vários navios de guerra, inclusive cruzador alemão da Primeira Guerra Mundial e o cruzador americano Alabama. A esquadrilha de Mitchell foi bem sucedida ao afundar o Ostfriesland e vários outros navios em testes subsequentes. Ao provar que as frotas de superfície estavam obsoletas, ele também naufragou a própria carreira. Em 1924, os superiores de Mitchell o enviaram para o Havaí, depois para a Ásia, para tirá-lo das manchetes dos jornais. Mitchell voltou com um relatório de 324 páginas que previa uma guerra com o Japão, e inclusive o ataque a Pearl Harbor. Mas seu relatório foi ignorado pela maioria. Apesar dos serviços prestados, Mitchell foi condenado à corte marcial por insubordinação. E isso praticamente acabou com sua carreira militar. Houve alguns avanços na aviação americana. A maioria dos aviões operacionais era da família Curtiss P-1 Hawk e Boeing P-12. E os aviões de combate antes de 1934 eram uma variação do design dos modelos Half Talent e Keystone. A formulação de teorias de estratégias de bombardeio deu vida nova para os que argumentavam que era necessária uma força aérea independente. Estratégia ou bombardeio de longo alcance tinha a intenção de destruir as indústrias inimigas com potencial de financiar a guerra. E somente um serviço independente poderia fazer isso.
Apesar de uma certa obstrução do Departamento da Guerra, cuja desculpa foi a falta de dinheiro, a Força Aérea conseguiu grandes feitos durante a década de 1930. Surgiu uma doutrina de bombardeiros pesados de longo alcance, atingindo precisamente alvos industriais. Foram desenvolvidos novos bombardeiros para melhorar a efetividade dos ataques, particularmente velocidade e altitude. A superioridade dos bombardeiros resultou no estudo da visibilidade de 1934 para um bombardeiro de 35 toneladas com 4 motores, chamado de Boeing XB-15, totalmente preparado para combate, guiado pelo design do modelo 299, que mais tarde se tornaria a Fortaleza Voadora B-17, lançado em julho de 1935. Em janeiro de 1936, a AAC contratou a Boeing para fazer 13 protótipos do Y-1B-17. O bastante para um esquadrão se deslocar para testes. As entregas foram feitas de janeiro a agosto de 1937. Em torno desta época, houve uma separação entre operação de combate e de logística. Isso causou sérios problemas de coordenação e não mostrou eficácia nas operações de combate. Para acabar com as divisões, o Departamento de Guerra revisou a Regulamentação Militar 95/5 de junho de 1941, criando a Força Aérea dos Estados Unidos com os componentes principais da corporação aérea daquela época, autorizando o Estado-Maior das Forças Aéreas de gerenciar, planejar e executar o que seria feito durante o ano e nomeando o lendário general Henry Arnold como chefe das Forças Aéreas. Em junho de 1941, a Corporação Aérea deixava de existir, se integrando às Forças Aéreas. Alguns meses depois, o mundo mudaria para sempre. Terceiro ato. Os primeiros dias. A sonolência da manhã ensolarada do dia 7 de dezembro de 1941 foi quebrada com a chegada dos bombardeiros japoneses vindos do mar aberto. Homens da base de treinamento da Força Aérea estavam com dificuldades em se defender e defenderem seus equipamentos e naves. Enquanto os japoneses atacavam a base com fúria, poucos foram capazes de decolar e lutar de igual para igual com o inimigo. Historiadores sustentam que a defesa de Pearl Harbor em dezembro de 41 foi o marco zero. Os Estados Unidos perderam 160 aviões devido ao ataque furtivo dos japoneses. E durante a confusão da batalha, 5 aviões do USS Enterprise foram derrubados devido ao fogo amigo. O custo foi enorme para todas as forças americanas estacionadas em Pearl Harbor, incluindo a Força Aérea. A nação ficou atônita com o poderio de destruição gerado pela Força Aérea japonesa. As bombas que caíram sem um pingo de misericórdia dos bombardeiros inimigos literalmente acenderam a chama da população sob uma bandeira: a União. Antes que se dissipasse a fumaça das ruínas de Pearl Harbor, forças japonesas atacaram forças americanas nas Ilhas Filipinas.
Comandando as forças americanas no Extremo Oriente estava o general Douglas MacArthur. A maioria das tropas de MacArthur foram enviadas para manter as ilhas filipinas de Luzon, em Mindanao. Em outubro de 1941, MacArthur informa ao general George Marshall que ele tinha 135 mil tropas, 220 combatentes variados, bombardeiros e aviões de reconhecimento. Isso proporcionou uma força ofensiva e defensiva extremamente bem estruturada. E alegaram que as Filipinas eram a peça-chave ou o marco zero da linha de defesa americana. Contudo, esse número expressivo não abalou a Força Aérea Japonesa. Eles juntaram todos os aviões para lutarem numa batalha que era considerada perdida. Enquanto os japoneses se articulavam, os pilotos americanos combatiam o inimigo. Os poucos B-17 que escaparam da destruição juntaram-se à batalha. Uma tropa sob o comando do capitão Colin Kelly foi para cima do porta-aviões japonês. Ao invés dos B-17 do capitão Kelly partirem para cima do cruzador. Como o coronel Bill Mitchell mostrou quase 20 anos antes, navios de superfície são virtualmente defensivos contra ataque surpresa vindo do céu. As bombas de Kelly afundaram o cruzador, o tirando da batalha. Pelo seu esforço, Kelly pagou com a vida. O ataque nas Filipinas destruiu metade da Força Aérea de MacArthur. Ele foi duramente criticado por isso, pelo fato de ter sido avisado para mover sua Força Aérea depois do ataque no Havaí no dia anterior. Após meses de luta, os japoneses finalmente expulsaram os aliados das Filipinas. MacArthur e o que sobrou da Força Aérea do Pacífico se recolheu na Austrália. As forças do eixo tiveram 10 anos para construir sua Força Aérea. Os Estados Unidos tiveram que fazer em um ano, e ao mesmo tempo enfrentar um inimigo feroz. Isso fez a indústria americana dobrar ou quadruplicar seu efetivo de guerra. Havia sim uma esperança para a vitória, graças aos russos e ingleses que deram aos Estados Unidos tempo para suprir os seus aliados e construir sua força aérea. A ponto do Comitê Truman declarar: tivemos sucesso na criação de uma indústria aérea americana, às quais temos a esperança de se equivaler. Quarto ato. Os Tigres Voadores. Mesmo antes de Pearl Harbor, as esquadrilhas de Tomahawks P-40 consistiam em sua maioria de pilotos do Exército e alguns pilotos da Marinha e fuzileiros, que treinavam secretamente em Burma sob a designação do Grupo Voluntário Americano. Em 1942, o grupo foi oficialmente absorvido pela Força Aérea Americana. Mas nos primórdios da guerra, eles deram a moral necessária para as forças americanas que estavam encarando a derrota. Esses pilotos pintavam na fuselagem dos aviões bocas com dentes afiados e se autodenominavam os Tigres Voadores. Embora muitas vezes chamados de unidade mercenária, o grupo voluntário americano era singular e havia um fundo para recrutar unidades de trabalho nos Estados Unidos. Os pilotos passaram pelos serviços aéreos dos Estados Unidos ou eram oficiais da reserva. Contrariando a lenda, nenhum foi recrutado de postos da aviação civil ou espetáculos aéreos. Alguns dias depois do acontecido em Pearl Harbor, o primeiro e segundo esquadrão dos Tigres Voadores são enviados para Kunming, ao longo do caminho de Burma. Lá, Chennault monta o quartel-general de batalha e uma rede de comunicação com olheiros da aviação chinesa. Os japoneses estão estabelecidos 96 quilômetros à frente, em Hanoi, seguindo para Kunming para destruir os Tigres. No momento em que os japoneses decolaram, o mundo ficou de olho em Chennault e nos Tigres Voadores, pois presumiu-se que estavam sob fogo cerrado. Olheiros em lugares isolados e em morros altos usaram lentes para passar o sinal à frente. Esse foi um momento decisivo. Após uma batalha dura,
A Força Aérea estava determinada a não perder outro avião em terra. Para os pilotos, Kunming não seria outra Pearl Harbor. Esse ataque não era surpresa. Os japoneses estavam dispostos a arrancar os dentes afiados dos tigres. Os tigres partiam um após o outro e voavam na formação tigre e se protegiam nas nuvens. Então, centenas de pés acima do chão, a batalha se inicia. Aviões despejam suas cargas. Os tigres atiravam com precisão mortal. Em minutos, os japoneses perderam 3 aviões na luta aérea, e o quarto ficou tão avariado que caiu antes mesmo de dar algum tiro. Dois dias depois, os tigres encurralaram 9 bombardeiros japoneses no espaço aéreo chinês. Os japoneses perderam 60% de sua força em 3 dias e nunca mais voltaram a atacar Kunming. Depois dos ataques no Pacífico, cada piloto passou a receber $600 por mês e um bônus de $500 para cada avião japonês que destruíssem. Os 84 tigres voadores eram os únicos aliados na China e a única tropa americana totalmente compromissada com a guerra. E como a esquadrilha Lafayette que lutou com os franceses na Primeira Guerra Mundial, as pequenas vitórias dos tigres voadores eram cheias de mensagens. A primeira era de que para os pilotos americanos não importava onde estivessem. Jamais se entregariam sem lutar. Mas para se ganhar uma guerra seria necessário centenas de homens capacitados no chão, no mar e, claro, no ar. O sucesso do grupo voluntário americano culminou com negociações na primavera de 1942, para incluir a unidade dentro da Agência de Aviação dos Estados Unidos com Chennault como comandante. Chennault foi recolocado na agência como coronel e logo promovido a brigadeiro-general para comandar as unidades da Força Aérea Americana na China. E também continuava no comando do grupo graças à cooperação com a Força Aérea Chinesa. No dia 4 de julho de 1942, o grupo voluntário americano era substituído pelo 23º Grupo de Combatentes. Infelizmente, nenhum dos pilotos do grupo seguiu com a unidade, apesar do general ter sido mandado para negociar com eles. Contudo, 5 pilotos aceitaram ficar para a China, incluindo Tex Hill, um dos soldados mais leais a Chennault, enquanto que os outros permaneceram durante um período de transição que foi apenas de 2 semanas. A maioria dos pilotos do grupo eram pilotos de transporte na China e voltaram para a América em empregos civis ou voltariam a se juntar às forças militares americanas em qualquer lugar no mundo. Quinto ato: Os atacantes de Doolittle. Mesmo com o sucesso dos tigres voadores, as forças aliadas precisavam de algo mais. Os filipinos tinham se rendido. Os americanos foram humilhados e torturados em Bataan. Os nazistas já dominavam quase toda a Europa e o norte da África. As forças americanas no exterior precisavam de alguma coisa que desse moral àqueles que estavam nos Estados Unidos. Um oficial de submarino propôs um plano para contra-atacar os japoneses. E o coronel Jimmy Doolittle ficou encarregado de achar uma solução. Doolittle pensou e disse que era possível. Ele teve uma ideia muito audaciosa, algo que nunca havia sido tentado. Tanto que o exército teve que pedir aprovação da Casa Branca. O presidente ouviu atentamente pensando no que estava sendo proposto e deu uma palavra como resposta: vão. No dia 2 de abril de 1942, o porta-aviões USS Hornet rumou para o Pacífico. A bordo, os soldados de Doolittle foram informados da missão. Deviam seguir para um ponto 725 quilômetros a leste do Japão e fazer o que nunca tinha sido feito antes: lançar 2 bombardeiros B-25 do porta-aviões.
Se tudo desse certo como planejado, eles jogariam suas bombas em Tóquio e seguiriam para campos de pouso na China. Enquanto traçavam o ponto de lançamento, os 8 pilotos se reuniram para discutir os pontos de suas missões. Eles tentavam se manter em forma para conduzir com maestria as bombas pesadas e jogá-las no alvo, e seguirem para as pistas de pouso. Tudo já tinha sido planejado cuidadosamente quando chegaram nas primeiras horas da manhã do dia 18 de abril. Contudo, quando faltavam 320 quilômetros para o ponto designado de lançamento, a força-tarefa de porta-aviões avistou embarcações japonesas. Code 5, repeat, code 5. Copy that. Os navios foram destruídos, mas permanecia a pergunta. Eles informaram ter visto os americanos? O almirante Halsey, comandante da força-tarefa, não podia correr o risco de colocar em perigo seus porta-aviões seguindo adiante em águas japonesas. Depois de confabular com Doolittle, ordenou que os bombardeiros fossem lançados imediatamente. Isso queria dizer que Doolittle e seus B-25 teriam de voar além do planejado 400 quilômetros para atingir seu destino. Mesmo lotado de combustível, a chance deles atingirem com segurança a China eram mínimas. Às 8h20 da manhã, Doolittle já estava no convés, liderando seu grupo de B-25. O último B-25 estava literalmente se segurando na beirada. Com 30 metros de espaço, Doolittle se tornou o primeiro piloto na história a ser lançado de um convés de porta-aviões com um bombardeiro de médio porte. Logo, um bombardeiro atrás do outro preenchia o céu e os soldados rumavam para sua missão. Assim que os soldados alcançavam suas marcas, soltavam as bombas sobre uma Tóquio totalmente despreparada. Quando cada bomba atingia o alvo, o bombardeiro seguia para norte em um campo de pouso seguro. Devido ao mau tempo e à falta de combustível, nenhum dos B-25 foram capazes de atingir campos de pouso seguros na China. E imediatamente após o fim dos bombardeios e com suas aeronaves perdidas, Doolittle estava convencido de que sua missão tinha fracassado totalmente. Mas ele estava errado. O efeito militar na incursão foi mínimo. Mas embora os danos físicos pudessem ser reparados em alguns dias, os japoneses provaram do próprio veneno pela primeira vez. E isso mexeu com eles. Graças a essa incursão de Doolittle, a maioria dos pilotos de B-25 que chegaram na China ficaram em segurança devido à ajuda dos civis chineses. Mas os chineses pagaram um preço alto por dar abrigo aos americanos. Os japoneses aniquilaram cerca de 250 mil civis na busca pelos homens de Doolittle. 2 aviões foram enviados para a localização deles, mas falharam. No dia 15 de agosto de 1942, os Estados Unidos souberam, pelo cônsul suíço em Xangai, que 8 dos aviadores desaparecidos eram prisioneiros dos japoneses no quartel-general da polícia em Xangai. E que 2 pilotos tinham morrido com a queda de seus aviões. No dia 19 de outubro de 42, os japoneses anunciaram numa transmissão por rádio que os 8 haviam sido julgados e sentenciados à morte.
Contudo, esta pena foi convertida para a prisão perpétua. Na transmissão por rádio, nenhum nome foi citado. A propaganda japonesa ridicularizou a incursão, classificando-a como fracassada. A maioria dos B-25 foi derrubado. Mas, na verdade, nenhum B-25 foi derrubado durante a incursão. Na China, Doolittle e os sobreviventes foram condecorados pelo governo chinês. E quando retornaram para solo americano, receberam a condecoração de heróis. Pelos seus feitos, o general Doolittle, um ex-aviador de show aéreo, foi agraciado com a medalha de honra pelo Congresso e promovido a brigadeiro-general. Sexto ato. Midway. Os japoneses sentiram a ferroada de um ataque em solo próprio, e eles não se renderiam facilmente. Em 18 de maio de 1942, toda a Força Aérea estava em alerta total, antecipando um ataque inimigo no Havaí ou um ataque sobre as forças americanas em Midway. Em Midway, a Marinha trabalhou noite e dia para preparar defesas na ilha. E o Grupo 22 da Frota de Aviões da Marinha, o MNG-22, com base em Midway, foi trazido para incluir 28 combatentes e 35 bombardeiros. Finalmente, às 9h04 da manhã do dia 3 de junho, os aviões de busca fizeram o primeiro contato, quando um avião de patrulha pegou 2 navios de carga inimigos 756 quilômetros a oeste de Midway. O palco estava armado. Na tarde desse mesmo dia, 9 B-17s do Esquadrão de Bombas 431 surpreenderam a força de transportes japonesa que auxiliava aviões 756 quilômetros a oeste de Midway. Eles soltaram mais de 16 toneladas de bomba de demolição de quase 2.500 metros de altura. Os danos sofridos pela força de transportes foi considerável, incluindo 5 ataques com sucesso e vários disparos que passaram muito perto. O primeiro golpe havia sido dado. Na manhã de 4 de junho, alguns aviões patrulhavam o céu, procurando pela principal força inimiga. Em minutos, eles foram encontrados. Informaram sua descoberta e os pilotos do exército responderam, levantando voo em busca de ação. E eles a encontraram no espaço aéreo. Todos os porta-aviões japoneses foram massacrados pelos B-17 e por bombardeiros que decolaram de 3 porta-aviões norte-americanos no oceano. Um por um, os navios japoneses pegaram fogo e afundaram. O Soryu foi atingido brutalmente por bombardeiros. O Akaga também afundou alguns minutos depois, enquanto que o Hiryu, que havia escapado dos primeiros ataques, foi pego por bombardeiros dos porta-aviões americanos Enterprise e Hornet no final da tarde. O navio afundou na manhã do dia 5, junto com o Akaga, mas não antes de ser encontrado por 6 aviões B-17 indo de Oahu para Midway. Os bombardeiros atacaram a mais de 1.000 metros de altura e atacaram os decks dos porta-aviões, fazendo os homens baixarem-se para se proteger das munições que explodiam. Naquela noite, a batalha terminou. Os porta-aviões inimigos estavam destruídos e afundando. E Yamamoto percebeu que, sem sua força aérea, ele não tinha outra alternativa a não ser a rendição. As instalações e pistas de decolagem em Midway sofreram numerosos ataques dos combatentes e bombardeiros japoneses. Mas os ataques não tiveram o efeito desejado. Midway ainda estava nas mãos dos americanos. E os japoneses foram mandados de volta para a segurança de seus territórios ocupados. Graças à Força Aérea, o rumo da guerra estava mudando.